Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12 Verônica. Bom dia. Como vai? Boa e bonita. Eu vou te falar que hoje você tá mesmo, esse verde, que eu amo esse verde aí. E assim, só pra constar, eu tenho igual, só que rosa. É, verde viu? esperança. É. Né? Aliás, você e nossa convidada, vocês combinarem off e não me contaram, né? Ai, amiga, da próxima vez nós vamos te avisar pra você vir de verde também. Doutora Belize, bom dia. Que prazer estar aqui junto com vocês mais uma vez. É sempre muito legal. Eu vou te falar engraçado. que é tempo, viu? É muito divertido estar aqui. Ah, obrigada. O clima é bom. Eu acho que tem tempo que a Belize não vem aqui mesmo, viu? Porque Quanto tempo você tá aqui? 2 anos. Não, tem então, é isso Tem mesmo. 2 anos, doutora Belize? Não Pensa. tem? Acho que eu Aham. estou um pouquinho defasada aqui. Tá. Vamos ter que… Nossa, nós vamos ter que dar um puxão de orelha, né? Não, o Pois Amarai, é. já falei pro Amarai ali na porta. O Amarai tava ali com a gente. Ele, Bia, quem que é a convidada? Eu falei, doutor… Ele falou, não, vou substituir a convidada. Quem que é? Eu falei, doutora Belize. Ele falou, ih, substituo não, viu? Não tem nada conversa. Eu falei, não tem como, viu? Como diz meus filhos, a mamãe não cala a boca. Mas isso é ótimo. Doutora Belize, nós vamos falar sobre o que hoje? Bom, eu trouxe aqui uma opção pra gente trocar uma ideia sobre tabaco, tabagismo. Sim. E álcool, né? Aham. A questão do etilismo e tudo mais, de uma vertente diferente, de uma vibe meio biopsicossocial, Aham. né? Tirando aquela coisa do preconceito com a pessoa achando que ela não para de fumar porque não tem opinião. Vontade, né? É verdade. Muitos pacientes falam, não, doutor, tem opinião pra isso não. É. E na verdade não é. Eu quero trazer uma outra visão sobre o álcool e uma outra visão sobre o tabaco, o quanto que a gente deve realmente olhar essa pessoa com outro olhar, Aham. né? Não discriminatório, mas de acolhimento. É interessante você falar isso, porque assim, muita gente não sabe o que é um modelo biopsicossocial. Você explica pra gente? Claro, é tão interessante a gente pensar na medicina, hoje ela é voltada muito pro físico. Ah, eu tenho que cuidar do meu físico, eu tenho que cuidar do meu coração, do meu pulmão, dos meus músculos, dos meus ossos e tal. E esquece que, na verdade, a pessoa ela é um composto. Ela é um composto físico, que é o corpo, psíquico, levando em consideração a questão das emoções. Ela é social, por quê? Porque ninguém vive sozinho. Nós somos animais racionais sociais. Nós vivemos em sociedade. E nós temos uma vertente que é a espiritual. Então, quando a gente tenta desmembrar… Então, são 3… Na verdade, são 4. São físico… Físico, bio, psico, social. Só que aí tem uma vertente espiritual, né? Que aí a gente fala sobre espiritualidade, não religiosidade, mas espiritualidade. Religião é o caminho que você chega para sua espiritualidade. Sim. Cada um escolhe a sua e tá tudo certo. Mas em o que crer. Certo? E o biopsicossocial, né, nesse caso do álcool e do tabaco, é realmente olhando que não é só um pulmão que fuma, não é só um fígado que bebe, né? Nós temos um meio social que interfere, nós temos um meio psicológico, emocional, que também vai interferir automaticamente nesta pessoa. Então, a gente não pode descartar e simplesmente atender um pulmão, atender um fígado. Nós não podemos fazer esta coisa acontecer desta forma. Então, seria uma abordagem multidisciplinar. Na verdade, não existe trabalho hoje, para mim, que não seja multiprofissional, multidisciplinar. É mesmo? Esse é o seu conceito? Mas, Tem que assim, ser num todo, Total. então? Hoje a situação médico-centro, colocar um médico como centro de tudo, na verdade, nós estamos errados. Na verdade, quem é o centro é o paciente, é a pessoa. A pessoa é o centro. E nesse centro, nós vamos identificar quais são as necessidades. E essas necessidades estão relacionadas intrinsecamente às competências. A minha competência é uma, a competência do fisioterapeuta é outra, a competência do nutricionista é outra, a competência do enfermeiro é outra. E assim vai indo e vai caminhando. Doutora, mas a senhora como médica da família e da comunidade, eu vejo que você tem essa abordagem por conta dessa especialidade. Porque muitos dos médicos, eles estão voltados só para aquilo. E outra observação que eu faço trabalhando na rede pública é que todos os profissionais da saúde deveriam passar por uma rede pública para aprender a fazer essa medicina da família. Eu lembro muito bem quando eu fazia residência médica, isso há 10 anos.
Eu lembro que eu tinha uma colega médica que ela falava assim: enquanto eu estiver, eu vou estar no SUS. Quando eu não tiver mais no SUS, eu quero estar no privado para fazer assistência. Mas o SUS que vai ser minha base. E é isso. O SUS, ele é a base de todo e qualquer profissional. Por quê? Primeiro, porque é o melhor sistema de saúde do mundo. Verdade. Ponto. Segundo, é a melhor escola que nós temos. Não é porque a gente treina lá, não é questão de treinamento, não é questão de nada disso. É questão de você estar de frente com o mar aberto. Enquanto a gente está na faculdade, a gente tem um mar que ele é um mar fechado. É aquela parte do Recife ali que está te protegendo. Quando você vai para o sul, você está no mar aberto. Então, você tem que aprender a lidar com a falta, que eu acho que é uma questão, né? Eu não acho de todo ruim a falta. Porque a falta faz a gente aprender a lidar com coisas que, quando você tem em excesso, né? Você talvez nem dá muito valor. Às vezes lidar até com a presença do outro, né? Eu aprendi Dá muito, valor. por exemplo, a trabalhar com pacientes DPO-cíticos, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que não tinha o espaçador para a bombinha, a antiga bombinha, né? E às vezes precisa do espaçador, porque eles não conseguiam mais fazer aquela inalação adequada e tal. Muito, muito idosos. E a medicação que tinha era a bombinha. Eu aprendi a fazer com garrafa PET. É mesmo? Então você revolucionou ali. Não, você usava o que tinha. Era na o que hora. tinha. E eu lembro de fazer isso. Por quê? Porque era o que eu tinha na mão. Porque um espaçador custava R$40. Aquela pessoa, ela não tem R$40 para comprar o leite. Desculpa, eu vou E pegar muita gente não sabe disso, né, doutora Belisa? Eu vou transformar aquilo numa garrafa PET e eu vou fazer um espaçador. Aham. E aí é um espaçador que ela, além disso, ela tá contribuindo com o meio ambiente. Uma coisa que a medicina também tem que evoluir é cuidar do meio ambiente. Sim. E então, assim, são várias técnicas. Posição de Trendelenburg é quando você tem que botar a perninha pra cima por conta da questão de suficiência nas veias das pernas. Eu tenho paciente que vai comprar aquele triângulo. Quanto que custa aquele triângulo na Ortobon? É verdade. Não, e outra coisa, você trabalha com gente muito carente, não é verdade? Aí o que você faz? Meu bem, vai lá fora, pega 2 tijolos pra mim. Aí a gente vai lá debaixo da cama, ergue a cama, põe os 2 tijolinhos debaixo da cama. Nós fizemos um Trendelenburg na cama dela. Olha, mesmo? Isso, você ia aprender em outro lugar? Não. Você não, na verdade, às vezes o paciente acha que até pode fazer mal. Mas vindo de uma orientação médica, ele segue aquilo ali direitinho, não é verdade? E faz aquilo ali todos os dias. Então, eu parto do princípio que eu tenho que usar as técnicas que a pessoa tem próxima a ela. As possibilidades. Porque qualquer coisa que eu tentar incluir, que principalmente envolva dinheiro, eu não vou ter. Porque você tá com um público muito carente. Não, mas eu falo isso até do privado, porque hoje eu só atendo privado. E se eu tiver que movimentar muita coisa na vida da pessoa, ela não vai fazer. Então você tem que ter agilidade. Eu tenho que pensar dentro do que é a rotina, o que é estabelecido da vida dela. Então, assim, realmente eu tenho aquele olhar um pouco ampliado de buscar novas ferramentas para incluir dentro da realidade da pessoa. Porque a questão está na realidade da pessoa. Então, assim, os fatores do biopsicossocial seria mais ou menos biológico, por exemplo, genéticos, bioquímicos e fatores psicológicos e sociais. É uma associação dos fatores, seria? Isso. E é engraçado, né? A maioria das pessoas, e às vezes eu sou docente da universidade, sou concursada lá, e eu dando aula para os meninos, eu lembro que quando eu ainda fazia tutoria, isso há muitos anos, que eu saí de sala de aula, hoje eu fico mais na parte prática, mas eles ficavam, biopsicossocial. Sim. Essa tinha que ser o primeiro tópico. Antes de você aprender a fisiopatologia, você tem que entender como que aquela pessoa ela se adequa à realidade dela. Porque a fisiopatologia da doença, ela é uma coisa extremamente orgânica e ela é estudada, ela tá no livro. Só que assim, você é igual a ela? Não. A mesma roupa que cabe, a mesma roupa, a numeração é igual? Não. E a cor?
Também é diferente, por quê? Porque cada um tem um gosto, tem uma necessidade. E quando a gente não leva isso em consideração, a gente vai perder o time. Então, mas aí você, como profissional, você tem que respeitar o paciente? Então, Total, na totalidade, me explica primeira pra coisa mim como chama é que é, doutora. autonomia. Isso é um processo total que o paciente tem juridicamente falando. Porque eu trabalho bastante com essa parte de princípios bioéticos. E dentro dos princípios bioéticos nós temos 3. A justiça, a não maleficência ou beneficência. Sim. E a autonomia. E o princípio mais deixado de lado chama autonomia do paciente. Que é a decisão que ele tem sobre si. A decisão que ele tem sobre si é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Pois é, e tem gente, doutora Belisa, que não acredita nisso e acha que isso é totalmente errado. Por exemplo, você vai atender um paciente. Se o paciente se recusar a ser atendido e ele tiver, né, consciência dos atos dele, né? Ele pode recusar, ele tem o direito de não querer ser atendido. Ele pode falar assim, doutor, eu respeito, mas eu não quero ser atendido. Ele tem esse direito. E outra coisa, por exemplo, uma coisa que eu acho super interessante, assim, dentro do tema que a gente optou, vamos lá. O paciente, ele vira e fala, doutor, eu vim aqui porque eu quero deixar de fumar. Ou nós conversando dentro do consultório, percebemos que a cessação do tabagismo é uma opção que deve ser considerada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho essa proposta. De acordo com o que nós conversamos, nós acordamos. Mas vamos fazer o seguinte: se você virar e falar assim, nossa, não tô nem um pouco afim de seguir isso aqui, você promete que você volta aqui pra falar pra mim que não deu certo, pra gente pensar numa nova opção? Não precisa ficar com vergonha de mim, não precisa virar e falar, não vou fazer Não, volta! Porque essa opção talvez não é a melhor pra você, a gente tem outras. Ele não vai se adequar àquilo, mas ele tem outras opções de voltar e comentar com você. Isso é autonomia. Por quê? Porque eu não tô dizendo pra ele, você tem que fazer isso. Não! Então, assim, eu uso muito dentro das minhas técnicas clínicas o método clínico centrado na pessoa, que uma delas é abordar de forma compartilhada as decisões. Não, e eu vejo o tabagismo é muito difícil, gente. Porque eu, como dentista, eu atendo muito paciente que eles vão lá e falam, não, doutora, eu vim aqui fazer uma limpeza porque eu parei de fumar. Agora eu parei de fumar. Porque o tabagismo da nicotina dá muita manchinha, né? Muita rarefação nos dentes. Aí eu falo, não, então tá. Passa um pouco, tipo 3 meses, 6 meses, volta. Não, doutora, eu tentei, não consegui. Então é uma coisa que é muito difícil pra pessoa. Então é muito fácil a gente chegar e falar pra pessoa que ela tem que parar. Mas eu acho que o mais assim, só pra te dar uma ideia. Nós profissionais também somos culpados. Sabe por quê? Porque quando esse paciente ele falha no tratamento ou na terapêutica, o que a gente fala? Então por que você me procurou? Se você não quer fazer o que eu mando, se você não quer fazer o que eu estudei a vida inteira pra fazer, porque você acha que você sabe mais do que eu? Pois é, mas você já tá abordando o paciente de uma forma agressiva, que ele não vai voltar, Mas deixa eu te falar, quantas vezes isso não acontece? Por quê? Porque o profissional, ele quer que o paciente execute aquilo que ele propôs. Se ele não executou, aí ele vai falar assim, por que eu tô perdendo o meu tempo com ele, se ele não vai fazer o que eu mando? Entende que a gente tem que trabalhar o profissional também? Então é mais o profissional. Eu vou te falar, pro profissional instruir o paciente da melhor forma, seria isso? Na verdade, a abordagem compartilhada, né? O planejamento compartilhado, ele tá nessa vertente. Tipo, a nossa primeira abordagem vai ser essa. É sempre que a primeira abordagem vai dar certo? Não é sempre. Não a é maioria sempre. das vezes, não. Você né? vai precisar de retornos. Isso. Você vai precisar de… Talvez o paciente não te trouxe tudo na primeira consulta. Ele vai precisar de alguns retornos para ele trazer outras abordagens que talvez serão… A gente chama de pergunta da maçaneta. É quando o paciente tá saindo, ele bota a mão na maçaneta e fala… Ai, doutor, lembrei disso. Esse eu lembrei disso. Se ele tivesse falado no início da consulta, a sua demanda ia ser totalmente diferente dentro do consultório. Mas no final já tem um outro contexto. Aí a gente… Quando ele põe a mão na maçaneta, a gente fala que é a demanda da maçaneta. Aí ele lembra de uma coisa que você falasse assim…
poxa, se ele tivesse falado isso lá atrás, a consulta tinha ido por outro Aí você vai caminho. falar assim, vamos agendar outra consulta, por favor, pra nós começar por isso. Desse jeito! E aí você fala, não, mas vamos voltar? Aham. Porque talvez… E aí você já cria na sua cabeça como profissional, você fala assim… não vai dar certo o que nós planejamos aqui por conta desta última demanda que foi trazida. Então, eu vejo que falta um pouco essa sensibilidade também dos profissionais em entender esse processo autonômico do paciente. Dele, talvez na primeira consulta, ele não comprou a ideia do que pode ser uma opção de melhora para ele. E também, será que o que a gente propôs verdadeiramente é a melhor? É a melhor forma para ele também, né? Entendeu? Então, nessa primeira avaliação aí biopsicossocial, o objetivo é verificar e avaliar esses direitos dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Às vezes, de modo que você não prejudica a vida dela e você ajuda ela. Seria isso? Sim, porque na verdade, dentro da minha especialidade, a ideia é quanto menos a pessoa depender de meios externos para ela se entender, melhor é para ela. Porque eu não quero criar dependência do paciente na minha clínica. Eu quero que ele crie a autonomia do seu próprio processo de cuidado, que ele faça o entendimento. Aí todo mundo brinca assim, não, mas aí o paciente não volta mais para você. Eu falei, realmente. Só que ele tem certeza que o dia que ele precisar, ele sabe em quem ele pode confiar. É verdade, Eu prefiro ele tem, criar né? vínculos de cuidado, de certeza de cuidado, do que criar pessoas para ficar dependentes de mim. Eu morri aí, a pessoa ela não vai ficar perdida. Seguir, vai ficar, né? Não, ela vai continuar cuidando dela, lembrando de tudo que foi pactuado entre nós dois. É verdade, você tá entendendo? Gente, Nossa. olha aí, danada, eu te falei. Gente, eu acho que nós vamos ficar só escutando hoje, né? Mas se Deus quiser, ela é danada. Gente, ó, fica ligadinhos aí, doutora Belize tá aqui com a gente hoje. Assunto super interessante, nós vamos começar a falar aqui agora. Eu vou perguntar pra ela, né, do tabagismo, né, essa perspectiva aí, ó, biopsicossocial. Ela tá falando um pouco desses atendimentos que ela faz aí, gente. E o tema é muito bom, muito interessante. Então, vocês fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com a doutora Belize falando um pouco sobre atendimento biopsicossocial, gente. E agora, eu posso, amiga, Depois eu voltar? vou fazer uma pergunta. Não, tudo bem. Aqui nós estamos levantando dedinho, doutora estamos Belize. Porque nós estamos… Nossa, nós levamos um ralo, agora é só educação. Você precisa ver que gracinha. Ganha até estrelinha na saída. Tá ótimo. Não, tá uma gracinha. Eu queria te perguntar o seguinte, você como médica, paciente tabagista te procurou. Como é que é essa abordagem do paciente, né? Como abordar esse paciente tabagista e como que você consegue… Porque a gente sabe que o tabagismo e o álcool são, assim… Não é fácil você sair deles, são dependências, assim, que, por exemplo, meu pai é tabagista há mais de 50 anos… Várias vezes ele tentou, eu vejo. E a gente sabe que ele queria parar, várias vezes tentou. Não conseguiu. Aí tem gente, por exemplo, às vezes gente da família, amigos, que criticam. Não, a opinião é tudo. Se tiver opinião, você larga. Isso aí é gente sem opinião. Que não... Porque a crítica, ela vem de todo lugar. Nossa. Principalmente dentro de casa. Sim, é a pior. Não é a pior? Sem parar. Como que você aborda esse paciente? Primeira coisa, eu vou fazer como eu dou aula na faculdade. Isso, por favor. Vamos lá. Quem fuma enganado que o cigarro não faz mal, ou ele já fuma sabendo que faz mal? Já fui sabendo. Então, a gente tem que partir do princípio que quem fuma, ele não é enganado. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa é: você quer parar? Porque, gente, se ela não quiser parar, ela fuma sabendo que faz mal. Gente, você pode plantar a bananeira pelado na frente dela, que ela não vai parar. Porque não é um desejo dela. E aí a gente tem as fases de aceitação, que seriam as fases pré-contemplativa, contemplativa, preparação. Aí entra dentro de uma técnica, né, que a gente ensina bastante. Ele é pré-contemplativo, ele sabe que faz mal e ele vai continuar fumando. Então, esse paciente, você tem que fazer vínculo. Você tem que falar assim, mas lembra de mim quando quiser parar?
Então você verdade. cria um elo. Deixa Claro. um gatilho, né? Ó, tudo bem, você já sabe mesmo, eu não vou ficar aqui gastando minha saliva. Então faz o seguinte, só lembra de mim? Aham. Ponto. Gente, eu não vou botar uma faca na pessoa e falar, você vai parar de fumar. Não tem como. Eu tive paciente que fumou pela tráqueo. Mesmo? Traqueostomia fumando. E, Aham. enfim, você vai fazer o quê? É verdade. Entendeu? Aham. Beleza. Agora, se você chega pra essa pessoa e fala, você quer parar de fumar? Não, doutor, eu preciso. Porque assim, ó, minha relação com minha família tá ruim. Meu marido ou minha esposa já tá reclamando. Meus filhos não querem mais frequentar o mesmo ambiente que eu. Eu vejo que eu poderia ser melhor sem o cigarro. Eu tenho vontade. Então tá Opa! partindo dele, né? Então eu Aham. tenho uma fase aí que tá me dizendo assim, pode vir que eu tô disposto. Doutora, em relação à dependência do álcool e o tabagismo, às vezes os dois andam juntos, né? Eu vejo que muita gente, assim, quando para de consumir o álcool, consegue tirar o tabaco. Sim. E vice-versa. Aí entra numa vertente que eu vou ter que… Eu escolho o que eu quero abordar primeiro, por quê? Porque um leva ao outro. Então eu preciso puxar… Sabe o novelo? Sim. Eu preciso puxar aquela pontinha. Tinha. Então, eu parto, quando tem o álcool e o tabaco junto, eu parto pela questão do cigarro. Por quê? Porque o cigarro, ele não precisa estar socialmente aceitável. Por exemplo, você não vai acordar cedo e tomar uma cerveja. Mas você acorda e vai fumar um cigarro. Entendeu? Então, eu tenho que saber o que eu vou escolher para trabalhar. E durante a abordagem, que vocês vão ver aqui no decorrer, vai ver que vai ter uma autopercepção, um insight. E a pessoa que vai chegar na conclusão. Não é você que vai falar pra ela. Então eu não vou ordenar, nem nada. Então, pelo que eu tô entendendo, você vai dar uns gatilhos pra ela começar a pensar. Porque quem sou eu pra mandar? Aham. Gente, eu mando, eu nem nos meus filhos eu tô conseguindo. Essas crianças Essa terríveis. fase aí que tá bonita aqui, a gente não manda nem na roupa. Não, minha filha. não é Ali mesmo? tipo, se não gostou da roupa, eu já Ele nem deixa pra eu já lá. tenho que falar, pega lá sua roupa. Entendeu? É E isso ainda mesmo. escolhe qual quer vestir primeiro. É isso mesmo. Então, se eu não mando nem nos meus filhos, desculpa, eu não vou mandar pra alguém que tá ali pagando uma consulta pra mim. não Porque tem aí como. o serviço é de consumo. É verdade. E qual que seria a primeira estratégia que você utiliza? Primeira estratégia, eu vou calcular o grau de dependência. Por quê? Eu preciso entender o quanto ele tá dependente desse cigarro. Porque aí é um grau de dependência à nicotina. Então realmente tem fase. Aquele que fuma ali há 2 anos, aquele que fuma há 10, aquele que fuma há 50. Na verdade, ou não? eu nem gosto muito, assim, quando a gente leva em consideração a carga tabágica, que é quantos cigarros fuma, dia. Sim. né? Essas coisas. É uma das perguntas. Só. É só… São 6 perguntas. É um questionário que chama teste de Fagerstrom. Ele traz um questionário de dependência. Só que eu esmiucei esse questionário para ele trazer muito mais informação Fez para o mim. seu próprio questionário. Não. Ele é um questionário já validado. Há muitos anos. Esse aqui tem mais de 30 anos. A questão que eu uso ele é para fazer as interpretações junto a essa consciência que eu quero criar no meu paciente. Como é que ele chama? Fagerstrom. Fagerstrom. Então, ele é um questionário que eles são 6 perguntas, certo? A primeira pergunta, e que eu falo que é uma das mais importantes para quem quer deixar o cigarro. Em quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? Então, ele tem alternativas. Dentro de 5 minutos, de 6 a 30, maior que 31, ou depois de 60 minutos. Por quê? Pensa só, a pessoa ela fuma o cigarro, ela dorme. O que acontece com a nicotina no corpo dela? Cai. Quando ela acorda, qual que é o primeiro pensamento? Pegar essa nicotina para elevar… Pra repor? Para elevar o nível novamente. Pô, isso é grave. Por quê? Porque a dependência dela tá tão alta dessa nicotina. Então, eu preciso o quê? Entender esse perfil. E aí que é um momento que eu vou institucionalizar algumas propostas terapêuticas relacionadas ao hábito dela fumar. Uma das propostas, né? Muitos pneumos já nem usam mais e tal, mas eu gosto por quê? Porque eu vejo isso valer dentro do consultório.
é a técnica dos 15 minutos. Acordou, espera 15 minutos para fumar o primeiro cigarro. Ah, tem essas técnicas também? Eu também vejo Tem que várias. o cigarro também é muito relacionado à cafeína, né? Porque geralmente o fumante também gosta muito de estar fumando e bebendo um café. E bebendo um café. Aí ele vai estragar várias outras coisas junto. O estômago já foi. Fala nada disso, não. Mas aí é engraçado, por quê? Porque, olha só, o cigarro, ele é envolto de uma dependência à nicotina, mas ele também é uma dependência emocional. Ele é físico. Ele é o cigarro aqui no meio dos dedos. Ele é o hábito. Às vezes a pessoa tá ansiosa, ela vai. Eu já tive paciente que parou de fumar, mas andava com a carteira no bolso aqui da camisa. Aham. Tem gente que pega uma caneta. Eu conheço gente que pega uma caneta e põe aqui pra se ter livrar aquela aquela sensação. E eu já vejo gente que fez o tratamento que pegava a cenoura crua, cortava assim. E É uma das usava opções muito que a gente cenoura. dá, porque tem gente que trabalha fumando. Então, a troca, às vezes, pode ser por palitinhos de cenoura. Por quê? Porque muitos trocavam palitinho de chocolate. Aí tava engordando. Aham. Então, quando a gente trabalha dentro dessa vertente da primeira pulsão que a pessoa tem, que é a vontade… Então, a gente tem técnicas para ajudar ela a diminuir. Então, vamos diminuir esse tempo? Gente, eu não tô falando hora nenhuma de tirar a pessoa do cigarro de uma vez. Tem muitos estudos que mostram que a cessação tem que ser feita de uma vez. Por isso que existem grupos de tabagismo que fazem essa cessação imediata. É papum, tem que cortar. Aí já entra com as drogas, com a reposição de nicotina e tudo mais. Mas eu, como médica de família, eu venho pela vertente do entendimento daquela pessoa. E aí eu vou continuar aqui dentro desse entendimento. Doutora, então a primeira opção sua não é passar a medicação? Porque eu sei que existem medicações pra isso. Não. A opção não é que não seja medicação. Sim, Depende da pessoa. E a partir deste questionário que eu vou classificar ele em leve, moderado e grave. E aí eu vou fazer proposições terapêuticas. Sim. Depois, então, é como se você fizesse uma anamnese total da vida do paciente. Terminou isso daí que você vai pensar em qual tratamento você vai abordar. Eu vou abordar, entendeu? Porque Entendi. primeiro eu preciso entender quem é essa O que que tá pessoa. acontecendo, né? Isso. Aí, outra perguntinha. Segunda perguntinha. Você acha difícil deixar de fumar em lugares onde é proibido? Por exemplo, igreja, cinema, biblioteca, bares fechados, né? Se ela não tem essa dificuldade, bom, que bom. Ela já consegue, né? já tá bem. Agora, se ela não consegue, se ela é aquela pessoa que tem que sair do ambiente pra ir lá fumar, lá fora… Opa, peraí. Mais um ponto que eu posso trabalhar na minha abordagem terapêutica. Já é um ponto diferente. É tipo… ela tem essa questão de ter que fumar o primeiro cigarro muito rapidamente. Tem essa dificuldade de fumar em lugares fechados. Eu vou começar a propor ela a estar nesses lugares fechados sem sair pra fumar. Não todas as vezes, mas propor. Hoje, eu vou em tal lugar e eu não vou sair pra fumar. Porque Eu vou ficar lá dentro, eu vou me manter. Você entendeu que eu tô espaçando o tempo que ele vai ter de contato? E não tá tirando de uma vez. Não tô tirando, entendeu? Entendi. Que cigarro… Terceira pergunta. Que cigarro você mais sofreria em deixar? O primeiro da manhã ou qualquer um? Normalmente, o tabagista pesado, ele tem dificuldade do primeiro da manhã. É mesmo? É. E a gente não imagina isso, né? Que é o primeiro da manhã. Eu já pensaria que seria o da noite. O da noite, eu também ia falar aqui da noite. Então, é o primeiro da manhã? É o primeiro da manhã. Por quê? Lembra? Nicotina, quando ele dormiu… Desceu. Você tem que subir. E aí, ele ficaria um pouco mais tempo de manhã sem? Não, Se você abordar ele. Não, aí a questão é o seguinte. Já vai estar lá na primeira pergunta. Se ele conseguiu espaçar esse tempo de fumar o primeiro cigarro, com certeza ele já não vai ter mais tanta… Vai diminuir na fissura do primeiro da manhã. Ele não vai ter tanta compulsão nesse cigarro da manhã. Gente, é muito interessante. Dá pra gente ir trabalhando o ente querido da gente que tá em casa, uai. Sem encher o saco dele, Sem tá? encher o saco dele. É verdade, porque também tem essa vertente aí, né? Porque Porque às vezes a gente pressiona demais ali em casa, né? E assim, eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque eu tenho madrinha tabagista pesado e eu nunca falei nada pra ela. Nunca cobrou nada dela.
Aham. Mas ela já olha pra mim, Já dá uma risadinha. ela já dá uma risadinha, ela, filha, eu diminui um pouquinho, tá? Ela já te dá a explicação sem você querer mas saber. você entende? E aí, só voltando aqui, quando a pessoa fala, não quero deixar de fumar, como é minha madrinha, a minha madrinha, eu faço as rotinas dela certinhas. A minha madrinha tá toda estabilizada. Então, ela não tem um outro problema. Ela não desenvolveu o problema em razão Não, ela daquele tem tempo. vários problemas Aham. de saúde. Mas o que é que eu faço? Eu faço prevenção. Quando tá acontecendo qualquer coisa nesse sentido, eu já vou lá imediatamente, eu já conduzo e já resolvo. Por quê? Porque se eu sei que ela não quer parar, aí vamos fazer só uma adentro aqui. Zeca Pagodinho. Ele vai deixar de beber? Não. Não. Mas se você perguntar pra ele, ele tem a rotina médica dele certinha. Certinha. Por quê? Porque ele já sabe o quanto ele pode beber para não lesar o fígado dele. Ele já Isso. sabe. E o Zeca Pagodinho é um exemplo que eu adoro dar. Odiava vinho, já tomo vinho, porque a é, cerveja tava uai. fazendo muito mal. Então, não é mesmo? a questão que a gente tem que entender, por isso que eu falo que é entender a pessoa, é entender que ela não quer, eu aceito, eu amo ela do jeito que ela é. Aham. Então, eu vou cuidar dela da melhor forma que eu posso. E como é que eu posso? No caso da minha madrinha, eu preciso fazer os exames de rotina dela. E manter ela estabilizada. E manter ela estabilizada. Se você vê minha madrinha, ela não faz exacerbação de DPLC que ela tem. Ela não faz, ela nunca internou por quadro pneumológico. Então, ela tá estável. Só que você vê o pulmão dela é extremamente comprometido. Mesmo? Mas eu faço tudo certinho com ela. Então, você tá acompanhando ela. tá Entendeu? tendo- Por quê? Aham. Porque eu entendi que ela não vai deixar de fumar, mas eu entendi que eu preciso cuidar dela. Dela. Então as pessoas querem punir a pessoa que fuma, mas vai dar. Aí, quando tá lá internado no hospital, ainda acaba com o psicológico da pessoa, falando: aí, se você não tivesse fumado, eu não tava aqui agora. Não, gente, pelo amor de Deus, ele já sabe que faz mal. É um vício. Não, Pelo amor de Deus, vamos acolher, Ele vamos sabe que faz mal abraçar. faz tempo. Não é uma é uma escolha, mas ao mesmo tempo também não é. É um Não vício. é um vício. É um mal. Só que assim, gente, por que que nós ainda nos colocamos na vertente de sermos bons demais em querer dar sermão? Não, a gente Doutora, só vamos quer. deixar pro Não, próximo pera aí, bloco, não vamos. tem como. É muito bom, Porque né, o já assunto. falou demais. Eu vou te falar que, assim, indiretamente, ela está batendo na minha cara. Por quê? Porque eu tenho essa mania. De brigar, Não, né? gente, por favor, tem que parar. Tá vendo que tá fazendo isso? Tá vendo, não sei o quê. A gente tem mania do sermão, doutora. Tadinho do meu Sempre, não é? Titrocate. É do ser humano, não é? Galera, fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações aqui com a doutora Belize pra vocês. Volta, galera, Papo Calcinho está no ar. Nós estamos aqui com a doutora Belize, aqui no Papo Calcinho. Um papo super, super interessante. Uma abordagem super diferente que ela E eu trabalha. já quero que a doutora Belize volte, não nesse espaçamento de 2 anos. né? Por favor. Pelo amor de Deus, porque senão o tema vai ficar desconexo aqui, Não, né, porque, Verônica? assim, foi tão bom esse programa. Hoje a Silvinha não tá aqui, porque ela tá com outro compromisso Ainda hoje. bem, porque senão não dava tempo de Ainda bem, perguntar. senão nós ia ser cortados, né, do horário. Mas, doutora, volta, né, rapidinho, pra nós terminar Então esse vamos tema. lá, vamos lá. Mas ainda falta 3 perguntas. Três que você falou que perguntinhas. faz no Isso. questionário. Aí, uma pergunta. Eu tô seguindo a ordem aqui do próprio. Prontuário. Quantos cigarros você fuma no dia? Aí sim eu calculei a carga tabágica. Aí eu fumo metade de uma carteira, que são 10 cigarros. Ou eu Costumam fumo- mentir pra você ou não? Engraçado que não. Não, fala a verdade, então, não. é. Eles são bem conscientes. Ah, não, isso é bom, né? Porque aí você O trabalha. álcool, o que usa álcool, ele O mente. etilista, ele mente Ele mais. Aham. mente mesmo. Esse é certeza. No entanto, é uma brincadeira que a gente faz quando eu tô dando essa aula na faculdade. Eu falo pros colegas, pode durar. Porque eu faço os questionários com eles mesmos, né? Aham. Então, eu falo, pode durar, porque pra contar a verdade. Mas o cigarro, normalmente, não. É igual os que bebem, a maioria das vezes. Não, eu bebo socialmente. Aí eu falo, quando você tá dentro do quarto, você não bebe. É isso mesmo. Aí, então, a gente calcula quanto é a carga tabágica. Então, quanto cigarro vai fumar? Então, são 4 alternativas. Meia carteira, 10 cigarros. Uma carteira até 20. Mais que uma carteira até uma carteira e meia. Ou
mais do que 2 carteiras. Aí entra a questão, a seguinte situação, que hoje nós temos os cigarros eletrônicos, né? O pod, E realmente o vape. faz mal esses cigarros Muito. eletrônicos? Eu cheguei ontem eu recebi no grupo do CRM aqui a nova resolução sobre cigarros eletrônicos. Sim. Dá até pra gente fazer uma discussão bem legal. Claro. Mas faz muito mal, só pra você ter noção. Dando essa aula, eu tive que fazer algumas conversões. O pod, 1 ml de 50 microgramas de nicotina do pod, eu não sei quantas puffs dá, Tragável, mas ele tem em torno de 30 cigarros brancos. 1 ml de 50 Que microgramas. isso? Tem menino adolescente que usa 2, 3 daquele, não Porque, é? geralmente eles compram aqueles pods com 4.000 puff, não sei como que Isso, é assim. aí normalmente, o que eu calculei foi a carga lá, quando eu fiz na época lá o cálculo, 1 ml de 50 microgramas, ele equivale a 30 cigarros brancos. Nossa, então faz Gente. muito. Ele é pior do que o cigarro Muito mais. branco, E então. olha, e a pessoa Aham. pensa que é uma coisa inofensiva, porque tem sabor, não tem um mau cheiro como o do cigarro, Não, né? não, é sério, é seríssimo. A situação de saúde pública com relação ao cigarro eletrônico tá demais. E aí, quando a gente vai pro palheiro, que é aquele o Aham. cigarro, é em torno de 4 a 5 cigarros brancos. Gente, Nossa. mas então os jovens hoje em dia, eles estão bem pior do que os mais velhos, vai, né? Porque isso eu falo que é uma modinha dos jovens, não é e os verdade? mais velhos não acostumam com esse tipo Não. Gente, Porque é vai- preocupante mesmo. Isso é muito preocupante. Então, assim, isso dá um programa gigantesco se for Sim. falar. Quinta pergunta. Você fuma mais durante as primeiras horas após acordar do que o restante do dia? Por quê? O tabagista pesado, ele fuma mais no período matutino. Para ele erguer a quantidade de nicotina, né? Aham. Do que manter durante o dia. Então, ele fuma muito um período só e no outro você pode ver que ele consegue executar. É tipo assim, ele fuma muito num período pro outro ele poder ir trabalhar, ele poder ir fazer outra coisa, ele poder, né? Ele consegue espaçar mais o cigarro. E ele conseguindo essa fase de espaçar mais o cigarro, o seu trabalho fica mais fácil ou não? Não necessariamente. Ah. Porque eu dependo de outros fatores. Então é um essas conjunto perguntas, de fatores. essas perguntas isoladas, elas me trazem pouca informação. Elas me trazem uma informação mais consistente quando é um conjunto respondido, as 6 perguntas. Aham. Eu, Beatriz, estou disposta. Fui no seu consultório a primeira vez, você me fez essas perguntas, você fez a pergunta crucial. Você quer parar? Eu falo o que quero. Quantos encontros nós temos? Ah, não. Aí a terapêutica ela é um pouquinho longa. Aham. Por quê? Porque eu tenho que classificar esse paciente. Então, só Sim. finalizando a 6ª pergunta. Você fuma mesmo estando tão doente que precisa ficar de cama quase o dia todo? Ou seja, aquele paciente vai internado e briga no hospital para descer para fumar. E que eu acho um absurdo o hospital não deixar. Eu tive uma paciente minha que ela precisou não ser internada. Porque ela não conseguia. E aí eu falei, gente, que falta de empatia desse hospital. Aham. Gente, quem. Vai ter que fazer uma área, Mas nem seja assim, de um jardim aberto. Mas aí todo mundo fala assim, mas como assim? Tá no hospital, tem que parar de fumar. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter consciência. Ninguém vai fazer uma pessoa que fumar 30 anos parar de fumar porque tá internado. Isso é verdade. Realmente. Pelo amor de Deus, isso é falta de empatia, é falta de compaixão. Isso é verdade. Certo? Aham. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso acolher. Então, a minha palavra no tabagismo é muito mais de acolhimento do que de exclusão. Então é isso que então. Então, quando a gente pega essas 6 perguntas, aí a gente vai classificar a pessoa dentro de um score, né, de pontuação, em leve, moderado e grave. O leve é aquele que, quando eu for instituir qualquer coisa, eu tenho que partir de um princípio básico. Se alguém fuma porque está… É uma pessoa… A pessoa que fuma normalmente é uma pessoa calminha, super relax, exceto os maconheiros.
Vamos nem comentar. É, mas é uma pessoa super tranquila, não tem conta pra pagar, é super de boa, calma. Não, normalmente o tabagista é o quê? É aquela pessoa agitada, que normalmente é porque tem conta pra pagar, serviço pra fazer, papapá, papapá. Aquela loucura, não é? O que o cigarro é, gente? Vamos lembrar de Freud? Calmante. Vamos lembrar de Freud. Tudo é na sexualidade. Aham. Gente, por que a criança chupa o dedo? Por que a criança chupa a chupeta? Porque aquilo traz o quê? Calma. Segurança, paz, tranquilidade. Aquilo ali é liberação total de neurotransmissores, de dopamina. Gente, essa pessoa ela não vai amar ter aquilo ali na boca que vai trazer essa paz pra ela? Tira a sensação de ansiedade, tira Sim, aquele nervosismo. então, Calmante, né? gente, na verdade, a pessoa que fuma, ela tá precisando ser ouvida. Acolhida, é o nome mesmo, né? Talvez ela tá precisando, tipo assim, você não está conseguindo resolver o seu problema e você está descontando em um meio externo. Aham. Porque se eu fosse criança, eu ia chupar o dedo. Ah, eu tô frustrada, roubaram o meu brinquedo, eu vou chupar o dedo. Tem várias outras Eu vou coisas, botar tipo, o… roer a unha. Isso! Gente, aquela pessoa ela só encontrou um outro meio. Só que aí esse meio tornou o vício porque ele é um vício químico. Ele tem química envolvida. É certo? verdade. Se ele é um paciente moderado ou grave, ele já tá com aquele institucionalizado nele. Já tá instituído nele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso acolher isso também. E aí, eu preciso suplementar a nicotina quando eu quiser parar de fumar. Porque a nicotina, ela só é suplementada quando há cessação do tabagismo. Ou seja, ele fumou o último cigarro… E ele não vai botar mais aquilo na boca, ele vai usar nicotina. Você já pensou, a pessoa fuma 50 anos, como você trouxe a história do seu pai. Eu falar pra ele assim, você não vai fumar mais, porque agora você vai usar nicotina. Gente, a nicotina é só um dos problemas dele. Nossa, não deixa de jeito É nenhum o mesmo. hábito. É o hábito. Entendeu? Que não é só uma droga chamada bupropiona, o nome químico dele. A bupropiona e mais a nicotina que vai fazer a pessoa parar de fumar se você não entender quem é essa pessoa com o cigarro. O que a levou a fumar? Aham. É Entende? isso mesmo. É um conjunto, né, É um doutora conjunto. Beli? Por isso que eu falo que as perguntas, elas são um norte para eu entender a forma terapêutica que eu vou abordar com esse paciente. Por quê? Porque eu posso ter todo mundo vai responder a mesma coisa aqui? Não. Cada um da sua forma. E aí, a minha abordagem vai ser vinculada às respostas. É isso. Não, você vai ter que voltar. É, porque acabou nosso Olha, tempo. deixa eu te falar. Promete pra gente que você volta aí. Eu volto, Pra gente certeza. terminar esse tema, pode ser? Nem deu tempo do álcool? Não, a gente… Olha pra você ver que não deu tempo. Você volta antes Volto. de… Vamos falar 2 anos, não? Antes de 2 meses? Aí, Vamos com estipular. certeza. Pode ser? Vamos Orçamento sim. menor. Vamos sim, com certeza. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Foi um grande É prazer. sempre prazer, assim, estar com vocês. É sempre muito divertido, é sempre muito agradável. Você é maravilhosa. Sim. Se você quisesse mudar de profissão, eu ia te convidar pra você vir fazer parte do Papacinha, que você fala super bem, viu? O problema é que eu falo muito. Vai dar conflito. Ia dar um conflito muito grande com a Silvinha, né? Ia dar um show. Vai dar conflito. Não, vamos deixar só como convidado. Um beijo, até Beijo, mais. beijo. Na sexta.